Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Alô, pronto para pegar estrada com a gente? O Podcast do Transporte acelera como sempre, mas neste episódio deixa um pouquinho o trânsito e os apertos das cidades para pegar uma poltrona e rodar pelas estradas que ligam todo o país. Vamos com um especial sobre as idas e voltas do Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Passageiros e, claro, muito mais. Espia só! O advogado especialista em legislação de transporte rodoviário, Marcelo Brasiel, diz que a mais recente minuta do Marco Regulatório, que não é definitiva, traz novidades. Essa nova visão do Marco Regulatório, ela simplificou esses termos de inviabilidade econômica e inviabilidade técnica, então traz a sensação de que é um novo marco voltado para uma abertura mais abrupta do mercado. Na disputa de mercado pelas estradas do país, para Gentil Zanovello, presidente do CETPESP, não dá para ter acordo com as empresas de transporte por aplicativo? Você permitir que essas empresas operem as 40 ou 45 melhores ligações do estado de São Paulo e com isso inviabilizando o restante das mais de 1.300 ligações, eu penso que é alguma coisa que é impossível de ser aceito. De volta à mobilidade nas cidades e encarando a perspectiva do usuário, o antropólogo Paik Duque Santarém ataca na raiz histórica do transporte. Um ônibus com 50 pessoas ou um ônibus com 100 pessoas. A diferença de pessoas não vai alterar o preço do ônibus. Então, para o operador de serviço, se torna lógico querer um ônibus ou um metrô com 100 pessoas e não com 50. Né? Então, o conforto ele fica prejudicado pela forma como a tarifa é calculada. Eu sou Alexandre Pelege e é com muito prazer que apresento o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, que conta com o apoio institucional da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. TRIP quer dizer viagem em inglês? Mas é também a sigla para Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros, ou seja, é a coisa do ônibus que vai de cidade para cidade que a gente pega nas rodoviárias. Quem regula o setor é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, autarquia federal, que vem pilotando um novo marco regulatório. Mas no momento parece que esta viagem está pausada, encostou no acostamento. Houve uma audiência pública no dia 1º de agosto para recolher mais sugestões e críticas. A ANTT trabalhou em cima desse material da audiência e chegou a publicar uma nova minuta do marco. Tudo indica, porém, que o pedal do freio foi apertado lá dentro, porque o documento que estava público, de repente, passou a ser sigiloso. O advogado Marcelo Brasiel, baseado em Brasília e especialista em ANTT, explica isso para a gente. Esse processo agora consta como investigação preliminar, está na corregedoria. Então, tudo que a gente tratar aqui, ele está com base num processo que hoje ele está sigiloso. Esse novo marco regulatório, depois de ouvidas essas considerações feitas em audiência pública, ele tem um espírito muito mais de abertura de mercado, porque ele alterou profundamente os conceitos de inviabilidade econômica e inviabilidade técnica, que antes eram empecilhos para a entrada de novos players nas linhas. E essa nova visão do marco regulatório, ela simplificou esses termos de inviabilidade econômica e inviabilidade técnica, então traz a sensação de que é um novo marco voltado para uma abertura mais abrupta do mercado. Apesar de achar que o novo marco regulatório vai promover uma grande abertura de mercado, o advogado Marcelo Brasiel destaca que até agora não há sinal algum de que a nova legislação altere a rota dos aplicativos de fretamento coletivo tipo Buser. No que tange às normas, esse novo marco regulatório ele trata somente do transporte regular de passageiro, que não é o que a Buser faz, né? A Buser ela é um híbrido de fretamento com o regular. Não tem uma regularidade de horários e de dias pré-determinados para a saída desses veículos. Então, as empresas que se utilizam desse método não encontraram espaço nesse novo marco regulatório. Já para as empresas tradicionais do setor, essa nova proposta de marco regulatório pode abrir ainda mais a concorrência,
Com a entrada de novos players, né, em qualquer tipo de linha, então, assim, uma empresa nova poderia já rodar, por exemplo, pedir uma São Paulo-Rio de Janeiro, ela poderia pedir uma Goiânia-São Paulo, Brasília-Goiânia, que são linhas bem concorridas, né, e de empresas tradicionais. Ela estimularia, de certa forma, a entrada de novos players, mas não teria relação com a uberização do transporte. O grande ponto de interrogação que surge agora é: se o marco regulatório das viagens de ônibus entre os estados não vai jogar a luz do farol alto para cima da presença dos aplicativos nos asfaltos das BRs, como vai ficar então essa peleja? O advogado especialista do setor, Marcelo Brasiel, dá a sua impressão do cenário. Eu parto da premissa que se a ANTT não resolver essa questão, isso vai ser resolvido no judiciário. Isso vai virar um problema para o judiciário, até que a ANTT resolva isso. Podcast do Transporte. Do que a gente já ouviu hoje, parece que há uma chance grande do novo marco regulatório do setor de viagens de ônibus interestaduais não colocar a mão no vespeiro dos aplicativos e da uberização das estradas do Brasil. Gentil Zanovello, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo, o SETPESP, discutiu o tema com o podcast do transporte, mas deu a partida na conversa avisando que não dá para usar o termo uberização nesse caso. A comparação do Uber com esses aplicativos, ela não é adequada, porque o serviço de táxi, ele não é um serviço público, como é o serviço de transporte regular de passageiros. Ele é um serviço privado com natureza de público. Se o senhor Joaquim, que tem um táxi em ponto ali, em qualquer esquina de São Paulo, ele numa segunda-feira, ele resolve não ir trabalhar, porque é aniversário de casamento dele. Ele vai e não dá satisfação para ninguém, porque ele não tem nenhuma obrigação de horário, ele trabalha o dia que ele quer, como ele quer. A única coisa que tem que cumprir uma tabela definida pela prefeitura de preço. Diferente do nosso sistema regular de transporte. Nós temos tabelas para cumprir, nós não fazemos o que a gente quer. Durante a pandemia, por exemplo, nós tivemos uma queda de até 90% nos passageiros. Esses aplicativos pararam a operação deles, nós tivemos que continuar porque enfermeiros tinham que se locomover, policiais tinham que se locomover. Então, o nosso trabalho não nos permite dizer que, hoje está chovendo, então hoje o ônibus não vai correr. Então, essa é a grande diferença do serviço de táxi. Mas as especificidades da operação de um serviço regular não param aí. O presidente do SETPESP esclarece que o setor garante uma grande malha de atendimento porque funciona na base de um subsídio cruzado. As empresas assumem um mix de linhas lucrativas e não lucrativas e tudo junto e misturado para que no fim as contas fechem. Um outro exemplo que eu costumo sempre dar aqui na empresa, fazendo Vista Alegre do Alto até Jabuticabal Ribeirão, e que nós temos lá 13 professores que usam esse serviço. E eu me lembro que um dia, para poder ajustar a escala do motorista, tentamos mexer em 10 minutos o horário de partida do ônibus. E prontamente esses professores acionaram o RTS, não pode mudar, porque nós precisamos do ônibus nesse horário. E são 13 pessoas. Então, se você fizer um cálculo aí de viabilidade econômica dessa linha, é totalmente inviável. Mas o serviço tem que continuar acontecendo, porque esses professores precisam ir até uma escola em Jabuticabal Ribeirão e tem que ter um serviço curto para atendê-los. Então, essa é a grande diferença. Claro que as empresas têm que ter equilíbrio econômico, precisam sobreviver, mas o interesse público está acima disso. Então, você precisa ter um sistema que você tenha linhas que são mais rentáveis, linhas menos rentáveis, e esse subsídio cruzado permite o sistema parar de pé. Então, você permitir que essas empresas operem as 40 ou 45 melhores ligações do Estado de São Paulo, e com isso, inviabilizando o restante das mais de 1.300 ligações, eu penso que é alguma coisa que é impossível de ser aceito. Gentil Zanovello, presidente do SETPESP, lembra ainda que a judicialização já virou realidade e até aponta a estratégia que está sendo usada. Eles têm usado pela estratégia entrar com uma série de ações, cada operador entra com uma ação pedindo uma liminar. Quando eles não conseguem eliminar, eles desistem do processo, que é para não correr o risco de um julgamento de mérito, contrário a eles. Nós tivemos aí as últimas 15 decisões da Justiça Paulista, foram todas contrárias a esse modelo de negócio. Isso já está judicializado. Eles estão buscando aí, de alguma maneira, mudar a legislação, porque eles sabem, em última instância, que com a legislação atual, o que eles fazem é ilegal.
Por último, a gente olha para o lado do consumidor e pergunta: a entrada mais organizada desse fretamento colaborativo, que lança mão de aplicativos, não seria uma boa novidade para quem precisa viajar? O presidente do CETPESP, Gentil Zanovello, acha que na prática a resposta é um sonoro não. Imagina que você vai fazer uma viagem, você tem um compromisso na capital e você compra uma passagem e essa empresa não garante que a viagem vai acontecer. Quando eu vi um modelo de negócio lá em 2017, eu ainda conversei com meus pares e disse: olha, isso não vai funcionar. Porque quem é que vai correr o risco da viagem dele ser cancelado porque não deu a demanda que se esperava, né? Tanto é verdade isso que rapidamente eles migraram desse modelo de rateio do custo e formação de grupos virtuais para um modelo de prestação de serviço exatamente como é um serviço regular. E que eles passam eles a definir o preço, eles a definir o horário, só que se reservando o direito de cancelar uma viagem. Então, o passageiro, quando ele vai comprar uma passagem em uma empresa dessa, ele tem que saber isso. Ele não sabe se a viagem realmente vai acontecer, ele não tem nenhuma proteção do Estado se amanhã essa viagem não acontecer, ou alguma coisa errada acontecer no meio da viagem. Isso sem contar as fiscalizações, né? A TESP ela tem atuado de maneira sistemática, o veículo apreendido, esse passageiro ele vai ter que aguardar a chegada de um novo veículo para poder fazer o transbordo. Isso vai realmente causar transtorno para esse passageiro. Então é uma viagem de risco, é uma viagem sem a proteção do Estado e que o passageiro está por sua conta e risco. Podcast do Transporte. Continuamos hoje pegando o pó das estradas com uma edição mais dedicada ao ir e vir coletivo entre os estados do Brasil. E temos a presença então de Paulo Porto Lima, presidente do Conselho da ABRAT, a Associação Brasileira dos Transportes Interestaduais, que embarca no nosso bate-papo sobre o marco regulatório e a competição e já chega avisando que a concorrência é bem-vinda, mas que essa concorrência ela seja simétrica, ou seja, que todos paguem os mesmos impostos, que todos tenham as mesmas cargas tributárias, as mesmas obrigações regulatórias, como cumprimento das leis federais das gratuidades, a frequência mínima. Então isso é o que a gente espera e eu acredito que venha trazer no novo marco regulatório. O presidente do Conselho da ABRAT, Paulo Porto Lima, diz que a injustiça da assimetria entre os concorrentes vai além e afirma que tem aí no meio um discurso que traz uma dose de desonestidade intelectual. Algumas associações, não a principal, fazem lobby, pressão para que haja uma precarização do transporte no Brasil como um todo. Ou seja, todo mundo pode ter um ônibus, comprar um ônibus, contratar um motorista e fazer a viagem para onde quiser, na hora que quiser, no dia que quiser. Isso não é transporte regular de passageiros. A Constituição nos consagra como serviço de caráter essencial, serviço público, obrigatoriamente regulado, né? E é um bem social. Então, não cabe essa visão de puro mercado no transporte regular de passageiros. Há uma pressão sempre nessa questão aí, agora Flixbus fazendo coisas semelhantes, né, no discurso em narrativas para confundir o passageiro, um discurso de quanto mais transporte, mais barato. Isso não é realidade, não é a verdade. Nós não vendemos banana, né? A safra quanto maior, mais barato será a banana. Não é o caso do transporte. O transporte tem que haver regularidade, universalidade de atendimento, atender às gratuidades de lei, dos idosos, dos deficientes, do jovem carente, que está na Constituição, né? Nós somos obrigados a atender. Então o discurso, quanto mais transporte, mais barato será, é um discurso falso, uma narrativa enganosa, utilizado com muita desonestidade intelectual por alguns consultores contratados. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Podcast do Transporte.
No mês que vem, o transporte tem a chance imperdível de fazer um debate amplo e profundo de seu presente e de seu futuro. Porque nos dias 24, 25 e 26 de outubro, o Transamérica Expo Center abre suas portas para a 22ª edição da Arena NTP. E o evento tem essa característica única, que é abraçar o transporte todinho, desde o passageiro, pedestre, cadeirante, a galera do pedal, até os fabricantes de ônibus, os operadores de frotas, os agentes públicos, a tecnologia e tudo mais. E dentre este amplo espectro da Arena NTP, acontecerá a sessão Raça e Gênero da Mobilidade Urbana. O antropólogo e doutorando da Universidade de Brasília, Paik Duque Santarém, será o mediador dessa sessão e, numa conversa com a gente, lembrou as raízes históricas que ligam o transporte à segregação no nosso país. Nós tivemos um desenho, uma forma da cidade ser estruturada que contou com participação ativa do Estado, dos agentes públicos, né, para que a população pobre, a população negra, fosse retirada do centro das cidades, ou retirada das áreas nobres, e levada a posições muito determinadas e muito específicas da cidade, né? Em algumas cidades são as periferias, são as regiões mais afastadas. Em outras cidades são favelas, mas locais muito controlados, mesmo que estejam no centro da cidade, mesmo que estejam muito próximo das áreas nobres. Paik Santarém é também co-organizador de um livro intitulado Mobilidade Antirracista e aponta em suas reflexões que nosso sistema de transporte de pessoas tem uma proximidade complicada com o transporte de carga. O transporte coletivo aqui no Brasil, ele entende o usuário, entende a usuária como uma mercadoria, como uma carga a ser transportada. Por exemplo, o índice de lotação de veículos no transporte coletivo, hoje, ele é o mesmo índice de lotação de veículos do transporte de cargas. Ele é de 5 a 6 pessoas por metro quadrado, pode variar, chegar a 12 em casos mais extremos. A forma como o nosso ônibus funciona, ele é basicamente um chassi de caminhão, a mesma tecnologia, né? Não é exatamente a mesma fábrica, mas é um chassi de caminhão com uma lataria em cima. Ou os trens, a baixa atualização, o baixo gasto com infraestrutura e de manutenção, os trens velhos, né, com muitos acidentes, a forma como o preço da passagem é calculada. Ela é calculada com base num indicador chamado Índice de Passageiro por Quilômetro, IPK, que é basicamente você dividir o número total de passageiros pela quilometragem rodada pelo ônibus. Com algumas médias, alguns validadores, alguns balanceadores, mas basicamente é isso. Divide o número de passageiros pelo número de quilômetros rodados pelo veículo, né? Ao fazer esse rateamento, o dono ou executor do serviço, ele vai ter mais lucro, ou melhor dizendo, racionalmente tem mais sentido para ele superlotar o veículo. Um ônibus com 50 pessoas ou um ônibus com 100 pessoas. A diferença de pessoas não vai alterar o preço do ônibus. Então, para o operador de serviço, se torna lógico querer um ônibus ou um metrô com 100 pessoas e não com 50. Né? Então, o conforto ele fica prejudicado pela forma como a tarifa é calculada. Paik Santarém continua sua análise sobre classe e raça no transporte coletivo urbano do país, destacando o nascimento de uma nova categoria, o da mobilidade ativa compulsória. Mas o antropólogo pontua ainda que, apesar de o diagnóstico ser duro, o momento é de muita esperança de boas mudanças no setor. É um termo que a gente está cunhando aí, que é da mobilidade ativa compulsória, que são muitas pessoas, né, e aí majoritariamente negras e pobres, que não andam de ônibus simplesmente porque não conseguem pagar pelo serviço. Pagar cotidianamente numa passagem, seja de R$5, R$4, R$3, né, de ida e volta, então 6, 11, 15 reais por dia, né? Só simplesmente não tem como fazer isso. Um sistema de mobilidade no nosso país que privilegia o automóvel individual e que tem muito poucas alternativas às bicicletas. Isso tudo, quando a gente coloca o vetor racial e o vetor de classe nesses indicadores, nós conseguimos ver que há uma desvantagem para boa parte da população, em especial a população negra, no que diz respeito aos aspectos da mobilidade. A população negra, quem tem os menores salários, está mais vinculada ao mercado informal e não tem CLT, não tem as garantias trabalhistas. Curiosamente, esse é o setor que é quem paga as maiores taxas de passagem no Brasil, porque é um setor que não tem vale transporte, é um setor que não vai ter o passe estudantil. Do ponto de vista da localização dela na cidade, ela está ou excluída em locais onde menos linhas de ônibus passam, ou que eles passam em horários muito determinados e que o Uber normalmente não entra, etc., e em locais mais distantes. Mas a parte boa desse diagnóstico ruim
é que com ações dentro da mobilidade é possível atacar, intervir e modificar esse tipo de relação, inclusive transformar formas da cidade. Então acho que essa é a parte importante de analisar nesse tema. Paik Santarém destaca também como as mulheres são maioria dentro de trens, ônibus e metrôs e como elas têm se mostrado ativas no processo de construção de um novo modelo de transporte coletivo. No caso do Distrito Federal, por exemplo, acho que até mais de 50% das mulheres negras usam o transporte coletivo como principal meio de transporte. Entre homens negros, é coisa de 30% a 40%. Né? E de mulheres brancas, 20 e poucos por cento, e de homens brancos, menos de 20%, um pouco mais de 20%. Então, assim, essas maiorias também da mobilidade começaram a se apresentar, começaram a falar por si. Isso modifica também a arena e o cenário do debate, modifica o próprio conceito de mobilidade urbana. A participação desses outros atores, dessas outras atrizes, desses outros agentes, torna rico o debate e faz com que ele se aproxime de um serviço público, de uma política pública. Então é isso, o usuário do serviço público quer participar dos novos rumos do setor e colocar na pauta sua realidade e suas necessidades. E os números provam que a maioria dos passageiros é, em ordem decrescente, composta de mulheres negras, homens negros e mulheres brancas. Portanto, fica a dica, inclusive para os operadores de linhas. Vá acompanhar a sessão Raça e Gênero na Mobilidade Urbana, que será mediada pelo antropólogo Paik Santarém e que é uma das 30 discussões presentes na programação da Arena NTP de 2023. Anota aí os dados. O Arena NTP acontece no Transamérica Expo Center, na capital de São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de outubro. E você pode garantir seu ingresso gratuito visitando o site do evento, arenaantp.com.br. No site você encontra também a agenda completa desse evento imperdível. Vai lá! Podcast do Transporte. E vamos seguir nossa viagem para conhecer o sistema de transporte público em outros países. Já vimos Itália e agora vamos para o Canadá. Quem tem base por lá é nossa editora Fátima Mesquita, que vai nos contar como as coisas rodam por aquele país. O Canadá tem a segunda maior área do mundo e é cerca de 17% maior que o Brasil. Mas no quesito população, a coisa se inverte. O total de habitantes do Canadá representa apenas 17% da população brasileira. Além disso, jogue no ingrediente desse caldo a questão cultural, que aponta para a preferência por casas no lugar de edifícios, o que leva as pessoas a morarem cada vez mais distante dos lugares onde trabalham, estudam, fazem compras e se divertem. Para o transporte público, essa receita de pouca gente e grandes distâncias é uma complicação. O deslocamento coletivo fica caro e com longos espaçamentos de tempo entre um ônibus e outro. Toronto, que é a maior cidade do país, tem um sistema de transporte em massa totalmente estatizado. Uma agência municipal, a TTC, é a responsável por tudo. Ela oferece uma pequena frota central de bondes elétricos distribuídos em apenas 9 rotas. O sistema tem veículos modernos e amplos, é silencioso, roda devagar e é bastante seguro. Mas quando um pifa, a TTC tem que despachar um ônibus para substituir o bonde avariado, mas fica aquele trambolho estancando o tráfego ali, muitas vezes por muitas horas. A cidade conta ainda com modestos 70 quilômetros de metrô espalhados em 4 linhas. Mesmo assim, esse é disparado do método mais tranquilo e eficiente de ir e vir na cidade de Toronto. Tem, claro, aquele aperto típico na hora do rush, mas fora do horário pico, é show. Pontos extras aqui para a famosa conexão que várias estações de metrô têm com galerias subterrâneas cheias de lojinhas e atrações que são muito seguras e que oferecem escadas rolantes ou escadas tradicionais que desembocam dentro do saguão dos maiores prédios do centro. Com o inverno chegando fácil aos menos 20 graus ou mais, a opção é sempre muito bem-vinda. Mas o metrô e o bonde, que em Toronto é chamado de streetcar, perdem feio para a capilaridade do ônibus tradicional, que tem 162 linhas cruzando o mapa da cidade.
Já o preço da passagem, eu aviso, é salgado. Com $2,80 dá para fazer uma viagem avulsa com integração. Mas o mais comum é a pessoa desembolsar $156 todo mês para comprar um passe ilimitado, o que dá aí mais ou menos uns R$550, porque o dólar canadense vale menos que o dólar americano. A boa notícia é que dá para declarar o valor no imposto de renda e acalmar assim um pouquinho a fúria do leão. Podcast do Transporte. Quando a gente compra uma passagem, deixa a nossa bagagem no bagageiro, senta na nossa poltrona e vai de uma cidade para outra, parece que o ciclo está completo. Que nada! Enquanto a gente reclina o banco e tira até uma soneca, o setor está de olhos bem abertos para as mudanças que estão acontecendo. A maior novidade foi o aparecimento dos ônibus com fretamento por aplicativos, uma modalidade que logo foi apelidada de Uber da estrada, mas que não é bem assim. Esses serviços não aceitam as gratuidades e nem outros deveres previstos na lei para quem transporta gente pela estrada. O passageiro fica com aquela caraminhola na cabeça. Será que eu pego esse ônibus que não sai da rodoviária e é bem barato? Ou vou no tradicional que é mais caro? Aí pode ser o barato que sai caro, porque não há regularidade e se acontece alguma coisa, o viajante não tem nem para quem reclamar. Agora uma coisa é certa. Nossos direitos como usuários, que já estão garantidos, devem ser preservados. Como toda novidade, os ônibus por aplicativo, ou seja lá como se chamem, mexem com quem está quieto. Isso pode ter bons resultados de concorrência, como preço mais baixo, rodoviárias mais aprumadinhas e ônibus melhores. Mas a briga tem que ser justa, mesmo que o novo concorrente venha com a fama de modernidade. E é isso, eu desço aqui. Torcer para que não seja uma daquelas paradas que tem pelo país, com banheiro com cheiro forte de desinfetante, café frio e esfirra velha. O podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora, e que percorre de A a Z os assuntos mais importantes da mobilidade no Brasil. Eu sou Alexandre Pelegi e agradeço sua companhia. Em meu nome, em nome de Adamo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, e de Marcelo Fontana, da OTM Editora. A produção do podcast do Transporte é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, redação de Fátima Mesquita, edição de Lala Moreira e produção de Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. Temos ainda o apoio em Brasília de Patrícia Coimbra e a locução de Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.
Vamos comemorar os 3 anos do BRT Sorocaba de um jeito diferente. É assim, um concurso fotográfico chamado Minha Cidade pela Janela do Meu BRT. Você que é nosso passageiro vai tirar uma foto enquanto estiver viajando do ponto de vista da sua janela. A janela não precisa aparecer, só o que você estiver vendo lá fora. Aí manda essa foto pra gente pelo e-mail minhacidade@brtsorocaba.com.br. Anotou? Gravou? minhacidade@brtsorocaba.com.br. Coloca lá nome, endereço, CPF, número do celular e pronto. Vai ter premiação para as 3 melhores fotos. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Sabe quem tá de volta? A Itapemirim. Dos ônibus amarelinhos, de tantas histórias transportando você pelas estradas do Brasil. A nova Itapemirim está resgatando a experiência, o prestígio e a importância da marca que moldou o transporte rodoviário do nosso país. Venha! Venha que as poltronas dos ônibus da nova Itapemirim te esperam para te levar ao seu destino, de norte a sul do Brasil. Do jeito convencional, para ir daqui para ali, ou nas confortáveis poltronas leito, com lanchinho, travesseiro e manta. O conforto é o tradicional, mas os ônibus são novinhos em folha. Nossos motoristas e colaboradores bem treinados. E o jeito de comprar é super moderno, pelo aplicativo ou no site novaitapemirim.com.br. Não esquece do Nova, novaitapemirim.com.br. A gente se vê rodando por aí. Boa viagem!